Cell Luminous 3, Moon and Comet, 12P Pons Brooks, C2023 Atlas, C2021S. O Cometa do Diabo revela uma anticauda. Durante a sua recente passagem perto da Terra, o cometa 12P Pons Brooks pareceu desenvolver uma segunda cauda incomum, criando assim uma ilusão de óptica rara conhecida como anticauda. Este cometa verde e explosivo proporcionou um espetáculo fascinante, fotografado por astrofotógrafos na Namíbia. Em órbita elíptica ao redor do Sol, 12P passa a maior parte do tempo na nuvem de Oort. No entanto, durante o último ano, ele atravessou o sistema solar interno, desencadeando várias erupções que lhe deram o apelido de Cometa do Diabo devido às suas aparentes cornas, chips. Após sua aproximação mais próxima ao Sol, em 21 de abril passado, 12P esteve na menor distância da Terra em 2 de junho, a uma distância de 1,5 unidades astronômicas. No dia seguinte, astrofotógrafos capturaram uma imagem impressionante mostrando a anticauda do cometa, uma estrutura óptica incomum que parece desafiar as leis da física. Ao contrário de uma cauda normal de cometa formada pelos ventos solares, a anticauda parece apontar para o Sol. Esta ilusão é criada quando a Terra passa através do plano orbital do cometa, iluminando os detritos deixados em seu rastro. As anticaudas de cometa são relativamente raras, a última tendo sido observada no cometa C2022-3 ZTF em fevereiro de 2023. Antes disso, anticaudas foram vistas nos cometas Kohoutek em 1973, Hale-Bopp em 1997 e Pan-STARRS em 2013. Esta não é a primeira vez que 12P atrai a atenção. Em abril, sua cauda principal foi temporariamente arrancada por uma tempestade solar. Atualmente, a caminho das bordas do sistema solar, 12P não retornará aos nossos céus antes de 2095. O cometa 12P Brooks, um gigantesco corpo celeste de gelo e rocha, está se aproximando da Terra, revelando uma espiral de luz inédita. Este cometa, com um diâmetro de 17 km, realiza uma órbita ao redor do Sol, segundo uma trajetória bastante elíptica a cada 71 anos. Seu núcleo gelado, cercado por uma casca de gelo, é envolvido por uma coma, uma nuvem de poeira gelada que se desprende gradualmente. O que distingue o 12P é sua atividade criovulcânica. Sob efeito de radiação solar, fissuras se formam, liberando jatos de matéria gelada. Isso lhe confere um brilho excepcional durante essas erupções. O cometa 12P, de 17 km de diâmetro, recebe sua tonalidade verde do carbono diatômico presente em sua cauda e coma. Criovulcânico por natureza, ele periodicamente ejeta jatos de gás e gelo, quando a radiação solar aquece seu núcleo gelado. Essas explosões criam um coma mais brilhante, aumentando o brilho do cometa. Em uma órbita elíptica ao redor do Sol, o 12P passa a maior parte do tempo na nuvem de Oort. Vulcânico por natureza, ele periodicamente ejeta jatos de gás e gelo, quando a radiação solar aquece seu núcleo gelado. Essas explosões criam um coma mais brilhante, aumentando o brilho do cometa. Em uma órbita elíptica ao redor do Sol, o 12P passa a maior parte do tempo na nuvem de Oort. No entanto, no ano passado, ele passou pelo interior do sistema solar,
desencadeando várias erupções que lhe renderam o apelido de cometa do diabo, devido aos seus aparentes chifres. Após sua aproximação mais próxima do Sol, em 21 de abril, o 12P estava em seu ponto mais próximo da Terra, em 2 de junho, a uma distância de 1,5 unidade astronômica. No dia seguinte, astrofotógrafos capturaram uma imagem impressionante mostrando a anticauda do cometa, uma estrutura épica incomum que parece desafiar as leis da física. Ao contrário de uma cauda de cometa normal formada pelo vento solar, a anticauda parece apontar para o Sol. Essa ilusão é criada quando a Terra passa pelo plano orbital do cometa, iluminando os detritos deixados em seu rastro. Encontrei algumas informações da NASA sobre a nuvem de Oort. A NASA descreve a nuvem de Oort como uma concha esférica gigante que circunda nosso sistema solar, semelhante a uma grande bolha com paredes espessas feitas de detritos espaciais gelados do tamanho de montanhas e às vezes maiores. A nuvem de Oort pode conter bilhões ou até trilhões de objetos e fica muito além de Plutão e das bordas mais distantes do cinturão de Kuiper. Enquanto os planetas do nosso sistema solar orbitam em um plano, acredita-se que a nuvem de Oort seja uma concha esférica gigante que envolve o Sol, os planetas e os objetos do cinturão de Kuiper, usando fontes relevantes. A nuvem de Oort fica muito além de Plutão e das bordas mais distantes do cinturão de Kuiper. Enquanto os planetas do nosso sistema solar orbitam em um plano, acredita-se que a nuvem de Oort seja uma concha esférica gigante ao redor do Sol, planetas e objetos do cinturão de Kuiper. É como uma grande e espessa bolha ao redor do nosso sistema solar, feita de objetos gelados e parecidos com cometas. Os corpos gasosos da nuvem de Oort podem ser tão grandes quanto montanhas e às vezes maiores. Como as órbitas de cometas de longo período levam mais de 200 anos para orbitar o Sol, são extremamente longas, os cientistas suspeitam que a nuvem de Oort seja a fonte da maioria desses cometas. Por exemplo, o cometa C2013A1 Sidney Spring fez uma passagem muito próxima por Marte em 2014, não retornará ao sistema solar interno por cerca de 740 mil anos. A distância do Sol à nuvem de Oort é tão enorme que é útil descrevê-lo não nas unidades mais comuns de milhas ou quilômetros, mas em unidades astronômicas. Uma unidade astronômica, ou A, é a distância entre a Terra e o Sol. A borda intensa da nuvem de Oort, no entanto, é pensada para estar entre 2.000 a 5.000 UA do Sol. A borda externa pode estar a 10.000 até 100.000 UA do Sol, ou seja, um quarto a meio caminho entre o Sol e a estrela vizinha mais próxima. Embora se acredite que cometas de longo período observados entre os planetas tenham se originado da nuvem de Oort, nenhum objeto foi observado na distante nuvem de Oort, deixando-a um conceito teórico por enquanto, mas continua sendo a explicação mais aceita para a origem dos cometas de longo período. O cinturão de Kuiper é uma região do sistema solar que se estende além da órbita de Netuno de aproximadamente 30 a 55 unidades astronômicas do Sol. É composto por pequenos corpos de gelo e rocha, incluindo planetas anões como Plutão, Almeida e Makemake. Acredita-se que seja a fonte dos cometas de curto período que vemos no nosso sistema solar interno. A principal diferença entre o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort é a localização e a composição dos objetos que eles contêm. O cinturão de Kuiper está mais próximo do Sol, estendendo-se de 30 a 55 unidades astronômicas. Contém muitos objetos pequenos de gelo e rocha. A nuvem de Oort, por outro lado, é muito mais distante, começando em cerca de 2.000 unidades astronômicas do Sol e estendendo-se até 200.000 unidades astronômicas, e é acompanhada principalmente por objetos gelados
e além disso o cinturão de Kuiper é relativamente plano e alinhado com o plano do sistema solar, enquanto a nuvem de Oort é um sistema isotrópico que envolve quase todo o sistema solar. Uma esfera isotópica que envolve quase todo o sistema solar. Cometa CA3 2023 Atlas. Este cometa, inicialmente confundido com um asteroide, foi identificado graças a imagens tiradas pelo Observatório da Montanha Púrpura, na China. Quando foi descoberto, ele estava além da órbita de Júpiter, mas chegará a 58 milhões de quilômetros do Sol em setembro. Passará a 71 milhões de quilômetros da Terra em outubro. Se as condições estiverem certas, este cometa pode brilhar até magnitude 1 ou 2, tornando-se visível a olho nu e ostentando uma cauda espetacular. Neste verão, apenas observadores no hemisfério sul poderão acompanhar o cometa. O seu acompanhamento dir-nos-á sobre o seu progresso. Uma variável pode afetar seu brilho, a dispersão para a frente da luz solar pela poeira do cometa, aumentando seu brilho por volta de 8 de outubro. Esse fenômeno ocorre quando a luz solar, passando pelas partículas de poeira ejetadas pelo cometa, é espalhada para frente em direção à Terra. Esse processo é chamado de espalhamento para frente. Por causa dessa dispersão, a luz solar é amplificada, tornando o cometa excepcionalmente brilhante quando posicionado corretamente entre o Sol e a Terra. Essa explosão de brilho pode tornar o cometa visível a olho nu e até mesmo muito espetacular. Cometa via Sorro, 11 de junho de 2024. Cometa C2021 C3 Pan-STARRS Cygnus. O Cisne é uma constelação do hemisfério celestial norte. O genitivo usado para formar nomes de estrelas é Cygni-1. As constelações vizinhas, segundo as delineações contemporâneas, são o Cefeu, o Dragão, a Lira, a Raposa, o Pégaso e o Lagarto. Cygnus é facilmente reconhecida pelo seu asterismo, conhecido como Cruzeiro do Norte, composto por suas estrelas mais brilhantes, Deneb, Sadri, Gianna, Delta Cygni e Albeireu. Suas estrelas formam um desenho de cisne sob o plano da Via Láctea. Objetos celestes. A constelação do Cisne possui uma grande variedade de objetos do céu profundo, como nebulosas, aglomerados estelares abertos e remanescentes de supernovas, principalmente por estar sob o plano da Via Láctea. Estrelas. Deneb é a estrela mais brilhante da constelação e a 19ª estrela mais brilhante quando vista da Terra. É uma supergigante branco-azulada, cujo tipo espectral é A2IA. Ela está localizada a cerca de 2.600 anos-luz da Terra. Albireu é uma estrela binária e seus componentes estão a cerca de 400 anos-luz da Terra. A dupla é conhecida pelo contraste das suas cores, sendo uma delas amarela e a outra azul. Noite
noite estrelada no Monte Everest.